Além da notícia hoje falando sobre a reformulação no ensino médio, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Educação do Distrito Federal, professor Júlio Gregório Filho, mais uma vez bem-vindo, o professor Remy Castione, que é professor da Faculdade de Educação da UNB. Eu quero tratar com os senhores nesse último bloco do programa 6 pontos aqui. A gente vai mostrar como é hoje o ensino médio, o que está sendo proposto, as vantagens e também os entraves, né, as discussões. Por exemplo, a gente já tocou, podemos até tocar um pouco, com um pouco menos detalhes, a carga horária mínima hoje é de 800 horas anuais no ensino parcial, não é? É como é hoje. O que esse plano está propondo agora, a medida provisória, é uma grade ampliada gradualmente para 1.400 horas anuais em ensino integral. Essa é uma questão. Ensino integral, isso será para todo o país, para todo o ensino médio, será opcional. E aí tem aqui vantagens que se apresentam. Evidências de que a carga expandida melhora o desempenho dos alunos. O que os senhores nos dizem sobre este primeiro ponto aqui em questão? Bom, eu entendo o seguinte, não adianta ampliar a carga horária com o tipo de abordagem que nós damos hoje no ensino médio. Você passa aqui no Distrito Federal, como o professor falou, cada estado tem a sua realidade, nós temos 6 aulas por dia, você passar 10 aulas repetindo o que nós fazemos nas 6, eu não entendo que isso pode gerar até mais abandono do que nós temos hoje. Quer dizer, tem que ressignificar o ensino médio, reestruturar os espaços e as abordagens que estão feitas. É preciso desenvolver um bom projeto pedagógico. E se as escolas não tiverem infraestrutura adequada, na hora de pegar uma escola que tem 500 alunos num turno, 500 alunos no outro, você traz os 1.000 alunos nos 2 turnos sem infraestrutura, as evidências são de um desastre. Porque você não tem como atender, não adianta forçar a barra para isso. Ou é desejável a educação em tempo integral? É desejável, mas ela vai ter que ser implantada gradativamente, criando a infraestrutura adequada. Senão, mais uma vez, nós frustraremos mais uma tentativa de alteração do ensino médio. Todavia é válida, professor Remy, a tentativa do ensino integral, porque há, de fato, evidências de que onde há o ensino integral em outras partes do mundo, ele, de fato, trouxe bons resultados. Sim. Não só em outros países, mas as próprias experiências nacionais. Nós tivemos um programa que ainda continua, né, que é o programa Mais Educação, né, para o ensino fundamental, que está tendo resultados muito significativos. E no caso do próprio ensino médio, nós temos um programa também que se iniciou em 2012, né, que é o PROEMI, o Programa Ensino Médio Inovador, que vai continuar, né, a princípio as informações é que ele continue e ele prevê exatamente também a ampliação da jornada escolar. Então, e essa medida, evidentemente, visa também atender aquilo que está definido no Plano Nacional de Educação, onde nós deveremos ter 25% dos alunos e em 50% das escolas educação em tempo integral. Mas isso que o professor Júlio assinalou é exatamente o grande desafio, né? Até mesmo essas experiências de fazer mais do mesmo, né, em mais tempo, né, em geral não repercutem melhorias na educação. Nós precisamos otimizar esse tempo das escolas. A nossa situação socioeconômica, ela também favoreceria esse ensino em tempo integral? Isto é, eu digo, como aqui os senhores já citaram, tem aluno que estuda, mas que precisa trabalhar em outras partes do dia para ajudar a família. Isso seria possível na nossa situação socioeconômica? Tudo isso terá que ser trabalhado, sem dúvida nenhuma. À medida que nós caminharmos para a oferta da educação em tempo integral, provavelmente vai mudando a perspectiva. Como hoje no ensino fundamental nós já temos a maioria absoluta das crianças na escola, o que é desejável, 100% das crianças, então isso vai ter que ser repensado também. Talvez, né, nos programas sociais, se realmente quiser investir em educação, porque a educação absolutamente representa gasto, mas sem investimento, fazer o que já foi feito aqui em Brasília quando se ofertou no antigo curso normal, não sei se o professor se lembra, que os estudantes ficavam o dia todo, havia uma bolsa, uma pequena bolsa, uma ajuda de custo,
para o aluno, para que ele pudesse investir o seu dia todo e ajudar, se necessário fosse, dentro dos limites de uma bolsa, em casa. Então, são vários desafios a serem postos, mas o importante é que se discuta e que trabalhemos para enfrentar esses desafios e chegarmos ao melhor do que nós temos aí. Vamos passar de ponto aqui para a gente analisar os Isso. 6. Alunos cursam 13 disciplinas obrigatórias nos 3 anos hoje. É assim que é. Agora, o que o plano propõe? Só parte da grade será igual para todos. Depois, o aluno poderá se aprofundar em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ensino técnico. E qual é a vantagem disso, segundo a proposta? Flexibilizar a grade, dar autonomia e atrair os adolescentes. O gosto pelo estudo, não é? Os entraves, oferta de habilitações pode ser desigual entre escolas e redes. Um comentário também sobre isso, já falamos, mas mais um comentário sobre isso, professor Remy? Bom, eu diria que isso é uma necessidade, né? Porque os sistemas educacionais, né, que nós temos no mundo todo, inclusive com muito mais precocidade, forçam essa intensificação de uma determinada área, né? Eu me lembro que o presidente do Comitê Olímpico recentemente nas Olimpíadas falou que aos 5 anos as crianças alemãs, né, já se focalizam para uma área, né? Que eu acho extremamente preocupante isso, né? Aos 5 anos, né, já haver um direcionamento, mas esse é o chamado sistema dual alemão. Algumas questões aí, principalmente áreas, né, de concentração, né, geram algumas dúvidas, né? Por exemplo, a opção por educação profissional, né? Como o professor Júlio destacou, nós temos escolas especializadas em educação profissional, que são, no caso, as escolas dos institutos federais e do Sistema S, né? No caso, e temos, evidentemente, realidades aqui pelo Brasil afora. Entretanto, uma escola que não tem nenhuma, né, vocação com educação profissional, como é que irá oferecer essa possibilidade? Aí geram-se os grandes questionamentos, né? E a medida provisória, ela trouxe uma questão também polêmica, né, que vai permitir com que uma escola de ensino médio dê diploma. As escolas, né, elas dão certificado. Quem dá diploma é a escola técnica, que tem que cumprir uma carga horária, os cursos são definidos por diretrizes curriculares, seguem inclusive um padrão dos conselhos regionais, né? Então, esse eu acho que é uma das grandes polêmicas que nós vamos ter no debate, porque você estará permitindo com que todas as escolas possam dar diplomas. Mas se a escola, por exemplo, como é que ela vai dar um diploma de um técnico em química, né, que é a área do professor Júlio aqui, se a trajetória dela, inclusive os professores, não tem essa vocação, né, na escola. É uma reestruturação complexa, né? Deixa eu passar para o próximo ponto, professor Júlio. Ensino médio é dividido, em geral, em 3 anos. Assim é hoje. O que propõe a medida provisória? Escolas poderão adotar sistema de créditos em algumas disciplinas. Vantagens, medida também dá mais liberdade ao estudante. Entraves, mudança depende de uma organização complexa, mais uma organização complexa das redes. Professor Júlio, por favor, um comentário sobre... Mas eu achei curiosa essa proposta aqui. As escolas poderão adotar um sistema de crédito em algumas disciplinas? Vamos traduzir. O que é o crédito? É uma carga horária transformada no chamado de crédito. Por exemplo, a cada 20 horas você transforma num crédito. É só uma maneira de você traduzir uma carga horária de maneira mais simplificada. No meu entendimento, eu advogo e estamos querendo desenhar para o Distrito Federal um sistema de crédito, matrícula por disciplina e regime semestral. Para copiar as faculdades, não. É para dar flexibilidade. Primeiro, no regime semestral, como cabe à escola pública, ela tem que procurar resgatar o mais rapidamente possível o aluno que porventura abandone a escola. Você não tem que esperar o ano seguinte, você já o traz de volta ou desenvolve esforço para trazê-lo de volta já em agosto, ao invés de esperar o início do próximo ano. O sistema de créditos, eu entendo que é ousado, mas nós temos que discutir a possibilidade de ocupação, de utilização de todos os espaços educativos que a cidade tenha para a vida escolar do aluno. Para você poder desenvolver
componentes curriculares na forma de projeto. Digamos, você tem lá 5 alunos que queiram fazer um estudo sobre Guimarães Rosa. A escola não tem especialista, você pode buscar um orientador a respeito disso, ele vai definir com esse grupo de alunos qual é a carga horária, portanto, quantos créditos vai valer aquela matéria, o sistema de avaliação, a forma de apresentação, e só aqueles alunos terão no seu currículo essa matéria. Isso você dá flexibilidade, porque nem todos os alunos obrigatoriamente querem estudar Guimarães Rosa, nesse exemplo, ou querem fazer um laboratório, por exemplo, de vídeo, ou querem fazer basquete. Os alunos que vão fazer basquete terão integrado ao seu currículo escolar o basquete. E será combinado com o professor qual é a carga horária, portanto, qual é o número de créditos, e não precisa ser na escola. Eu sei que é muito complexo. Qual é o que apavora as pessoas? É a gestão do sistema. Como é que nós vamos fazer a gestão desse sistema? Mas a flexibilidade, a possibilidade de aproveitar, inclusive na educação de jovens e adultos, por que não criar a possibilidade de aproveitamento de atividades que ele já desenvolve, às vezes, na sua profissão? A pessoa já é adulta, já desenvolve uma profissão, nós negamos todo o conhecimento que ele tem e impomos. Eu, como professor de Química, dei aula à noite a vida toda, recebi uma pessoa lá, já um profissional formado, em termos da ação profissional dele, ia dar aula de Química lá, propriedades coligativas, reações de oxidação. Eu não estava falando nada que interessava ele. O que nós podemos fazer para isso? É um desafio, está posto e vamos discutir. Deixa eu passar para a próxima questão, só para a gente abordar o máximo. Hoje, as redes só contratam professores que passaram por cursos de formação de professores. A proposta agora poderão ser contratados professores sem concurso e por notório saber para atender cursos técnicos. O que os senhores... Professor Remy, por favor. Bom, primeiro que sem concurso eu creio que não será possível, né? Porque está na Constituição, né? O ingresso no serviço público se dá mediante concurso ou alguma forma de seleção nessa direção. Poderiam ser os contratados não, hoje? Só para esclarecer, o que foi encaminhado e que está posto na medida provisória, salvo engano, não está posto que é sem concurso. Segundo, o notório saber, ele se destina única e exclusivamente para cursos, né, para matérias onde você não tem faculdade produzindo professor licenciado. Por exemplo, regra geral, curso de formação profissional. Você precisa ter, porque nós não temos o hábito de imaginar que o nosso curso médio, nossa educação média, tem que formar uma pessoa que vai trabalhar no hotel, que vai ser o atendente do hotel, que vai ser uma camareira, e que profissões tão nobres como outras. Agora, por exemplo, você quer formar um mecânico de automóvel. Você não tem nenhuma faculdade formando licenciados. Hoje o Pronatec já permite isso. Aí você pode contratar uma pessoa de notório saber que tenha grande conhecimento de mecânica, apesar dele não ser licenciado, mas ele vai passar por um processo de seleção. Sem concurso não tem como. Entendi. Então, já houve emendas ampliando isso, que nós não concordamos. Onde nós tivermos faculdades licenciando professores, só professores licenciados. Então, mas é neste caso que cita aqui a proposta sem concurso. É quando não houver essa possibilidade, então contratar. Não, mas o concurso haverá. O que ele pode não ser é licenciado. Uhum. O que hoje sim. exige Perfeito. que ele seja licenciado. Perfeito. Bem, eu tinha deixado 2 últimas questões, mas a gente também já as abordou. Vou me dar por satisfeito. A gente já tocou nelas aqui ao longo do programa. Como nosso tempo já está esgotado, eu quero agradecer aos senhores que nos ajudaram aqui a refletir sobre esta proposta que diz respeito a todos nós, interessa a toda a nossa nação brasileira. Então, muito obrigado, professor Remy, por estar aqui conosco nessa noite e nos ajudar muito nessa reflexão. Eu agradeço e cumprimento a iniciativa, né, desse importante canal de comunicação, Canção Nova, que é visto por vários brasileiros, né, pelo interior do nosso Brasil. Né, e creio que nós precisamos aprofundar essa discussão. Eu acho que o movimento, inclusive, que os jovens têm feito de ocupar as escolas, né, acho que tem forçado, inclusive, um debate entre a família, né, a comunidade, né, e isso acho que tende a melhorar e aperfeiçoar as mudanças que nós estamos pretendendo para a educação brasileira. Muito obrigado. Obrigado também, secretário de Educação do Distrito Federal, professor Júlio Gregório Filho. Foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade. Vamos discutir, os estudantes têm que participar. Vocês que estão vivendo o ensino médio sabem, estão sentindo na carne o que é o nosso ensino médio. Então vamos participar e criar, pelo menos para gerações futuras, a oportunidade de uma escola melhor no Brasil. Muito bem. E a você que esteve conosco também de casa, de tantas partes do Brasil e do mundo todo, o nosso muito obrigado. Tenho certeza que contribuiu muito para a gente conhecer um pouco melhor deste debate que está posto na mesa de todo brasileiro. Até o próximo programa, e este de hoje pode ser revisto no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, bom sono.